E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson, eu quero hoje estar trazendo uma palavra para você, para edificar a sua vida. Eu creio que Deus tem algo poderoso para ministrar o seu coração hoje. Eu quero falar a respeito de você não olhar para o problema. O problema é algo que todos têm, todo mundo tem problema, independente em qual área que seja da sua vida. Cada pessoa tem um problema diferente para comentar, para compartilhar. Mas eu quero te ensinar hoje a olhar, a enxergar além do problema. Não ficar com seus olhos firmados no problema, mas olhar além daquilo que Deus na verdade mostra para você. Porque quando Deus ele nos traz algo, Ele nos dá uma direção, automaticamente Ele já nos alerta também a respeito de algo que nós vamos ter que enfrentar, através de um deserto que nós vamos ter que passar. Mas Deus ele sempre nos garante que lá no final desse deserto iremos alcançar a terra prometida. Então eu quero falar a respeito disso para vocês hoje. Você olhar para a terra prometida e deixar o seu problema de lado. Colocar o seu problema, na verdade, no lugar dele. Então vamos lá. Olhar então além do problema, além da dificuldade. Eu quero compartilhar com você alguns textos. O primeiro texto que a gente vai estar lendo está em Números, no capítulo 13, o versículo de número 27 ao 30, que diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira ao rio Jordão. O versículo 30, que é o que eu quero que vocês entendam, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que eu quero dizer com isso? O Caleb aqui, enquanto ele ouvia os outros falando a respeito das dificuldades, dos problemas que tinham pela frente, Caleb então interrompe aquele povo e fala: espera, vamos subir contra aquele povo, porque certamente a gente vai vencer, a gente vai conquistar aquela terra. Por que ele dizia isso com tanta convicção? Ele dizia porque havia uma promessa de Deus sobre a vida dele, sobre o povo de Israel. Então ele entendeu aquilo que Deus tinha para cumprir na vida deles. Ele não olhou para o problema, ele não olhou para o tamanho da dificuldade a qual eles iam enfrentar, mas ele olhou para o tamanho da promessa que eles iriam receber. Ele ignorou, ele deixou de lado o problema, a dificuldade, as circunstâncias momentâneas e acreditou na palavra que Deus tinha para ele. Pedro, por exemplo, também andando sobre as águas. Quando Jesus, no meio daquela tempestade lá, Jesus vindo, andando sobre as águas no mar, Pedro então fala assim: Jesus, Senhor, se realmente és tu, mande que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus olhou para ele e falou: então vem, Pedro. Pedro então desce do barco e começa a caminhar sobre as águas, mas de repente os ventos fortes sopram contra ele. Então ele olha para a tempestade à sua volta e começa a afundar. É uma passagem muito conhecida, mas para vocês entenderem melhor, eu creio que vai ficar até mais fácil. Pedro, enquanto ele estava mantendo seus olhos firmados em Jesus Cristo, o mar, a tempestade à sua volta não influenciou naquilo que ele estava em direção, que era Jesus Cristo. Mas no momento em que ele olhou para a dificuldade, para a situação à sua volta, então ele tirou o foco de Jesus Cristo e permitiu com que o problema tomasse conta dele, o medo tomou conta dele. Entenda uma coisa, o medo ele tira a sua essência, ele tira a sua identidade como filho de Deus. Por quê? Porque ele impede com que você alcance as promessas que o seu Deus te prometeu. Nós, como os filhos de Deus, vivemos nessa terra de passagem, baseada a nossa vida em promessas que Deus faz para nós. E se a gente deixar com que os problemas, as circunstâncias, a sociedade imponha algo diferente disso nas nossas vidas, nós nunca iremos alcançar as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero que você entenda isso. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o medo. Enxergue Jesus Cristo, enxergue a solução do problema. Eu, na minha vida particular, por exemplo, sempre que começa algo que eu vejo como um problema, uma dificuldade, em que área que for, eu costumo fazer o seguinte: eu não olho para aquilo. Eu olho para a solução. Deus, o que o Senhor vai me dar para que eu possa vencer, para que eu possa passar por esse momento na minha vida? Eu quero te encorajar a fazer isso também. Vamos ler também Josué, no capítulo 1, eu quero que você acompanhe aí a história. Capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 1, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha só, Deus fala, lembrando Josué a respeito da promessa que ele havia feito. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vinda. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Presta atenção nessas 3 palavras. Ser forte, 4 palavras, perdão. Ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometira dar a seus pais. Versículo 7. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos entender aqui então esse texto. Havia uma promessa sobre o povo de Israel, sobre a vida de Moisés, então, de libertar o povo lá do Egito e passar com eles pelo deserto, chegar à terra prometida. Moisés, então, no meio dessa caminhada, Moisés morre. Quem é o seu sucessor? Um dos seus servos chamado Josué. Deus, então, eu creio, fica imaginando Josué, um jovem, no meio do deserto, com milhares de pessoas para conduzir aquele povo pelo meio do deserto, para conduzir aquele povo à terra prometida. Meus irmãos, você que está me ouvindo aí, imagina você agora, do nada, de repente a sua vida, você está auxiliando alguém e de repente na sua vida acontece uma reviravolta e você então começa a liderar a nação. Eu não sei de onde você está me assistindo agora, mas imagina você começando, a partir de hoje você é o líder dessa cidade, você terá que conduzir cada morador dessa cidade pelo caminho certo. Eu creio que Josué na hora ele tomou um choque ali de realidade, ele se assustou, ele estava preparado, a visão de Deus sobre ele, sim, ele estava preparado, mas ele assustou, isso é normal. Todos nós, quando chega essas situações diante de nós, é comum você, no primeiro momento, você sentir medo, você dizer, Deus, será que eu vou conseguir? Deus me ajuda. Mas se Deus já te direcionou a algo, é porque Ele sabe que você é capaz para alcançar esses lugares. Não tenha medo. Josué aqui, então, no versículo 1, versículo 9, até no versículo 9, você pode ver, Deus pergunta para ele, não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Ou seja, Josué ele ficou com medo, ele ficou temeroso, ele ficou espantado ao receber aquele direcionamento. Então Deus fala com ele, olha, eu vou estar com você, aonde você estiver eu vou ir com você. Aonde você pisar, eu vou estar com você. Então, se você continuar lendo a história, você vai ver que Josué ele pede alguns sinais de Deus. Deus, se o Senhor é comigo mesmo, então faz os mesmos sinais que o Senhor cumpriu antes, que possa cumprir na minha vida também, porque assim o povo vai ver que o Senhor, o mesmo Deus de Moisés, também é o Deus que está comigo. Então, o que eu quero dizer para você, seja forte e corajoso. É uma das principais características de quem é filho de Deus, ser forte e corajoso. Você não pode deixar com que o medo tire essa essência de você. No momento em que nós, como diz lá em João, no capítulo 1, versículo 12 de João, diz o seguinte, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então deixa eu te perguntar, você crê em Jesus Cristo? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então aqui esse versículo que a gente leu está dizendo, então você agora tem o direito de ser chamado Filho de Deus. E uma das essências, uma das características de Filho de Deus é ser forte e corajoso. Eu não conheço, na minha caminhada como cristão, eu não conheço nenhuma pessoa que se diz Filho de Deus que seja fraca, que seja medrosa. Ela pode ter os seus defeitos, mas sempre é forte e corajoso. Deus então chama Josué para esse compromisso, para ele levantar de onde ele estava e conduzir o povo por aquele lugar. Lembra que a gente leu em Números que parte dos espias lá que Moisés havia enviado à terra prometida, a Canaã lá que Deus havia prometido. Moisés falou para eles ir e eles voltaram com um relatório negativo. É um texto muito conhecido, eu creio que você deve conhecer.
Então Caleb interrompe eles, ei, peraí, vamos, a gente vai conquistar. Como eu disse, ele falou essas palavras com uma postura de filho de Deus, forte e corajoso. Independente do tamanho dos gigantes que haviam lá, das muralhas da cidade, vamos seguir em frente. Não vamos deixar com que o medo tire a promessa das nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo grandioso, glorioso na nossa nação. Deus tem feito algo grandioso no Brasil. Há 1 ano e 2 meses atrás, mais ou menos, Deus falou ao meu coração através de um pastor, pastor Theo Hayashi, no Descende, lá nos Estados Unidos. Ele falou o seguinte: chegou a nossa hora Brasil. Cara, isso me marcou de uma forma muito, eu não consigo nem descrever para vocês. Foi algo que entrou no meu coração e essa palavra ficou no meu coração. Chegou a nossa hora Brasil. Eu entendi com aquilo, chegou a nossa hora Unaí. Chegou a nossa hora de ser jovem de Unaí. Sabe, chegou o tempo de você parar as muralhas, aquilo que o diabo tem levantado diante de nós. É a hora da gente chegar diante dessas muralhas e destruir com as obras do diabo. Chega, para de ficar agora, chegou o tempo de você sair fora da igreja e pregar, anunciar o evangelho. Nada pode parar o povo de Deus. Josué com o povo, diante das muralhas de Jericó, Deus deu uma estratégia, um direcionamento para Josué. E no final dos dias lá, que Deus direcionou o povo a dar a volta sobre a cidade, no final Deus falou assim: vocês vão parar e gritar. E quando o povo grita, as muralhas caem por terra. Foi o grito das pessoas que derrubou? Não. Foi a fé, a obediência, e Deus derrubou as muralhas. Então, vamos continuar sendo fiel, independente da situação a qual você está enfrentando hoje. O Brasil está passando por um momento difícil, o mundo está passando por um momento difícil, mas isso não vai parar o evangelho, isso não vai parar o mover de Deus nessa nação. Há uma promessa, da mesma forma que havia uma promessa para o povo de Israel, para que eles pudessem seguir, para que eles pudessem ir adiante. Deus está à procura de Josué e Caleb nessa geração. Deus não quer saber das dificuldades, Deus quer saber se tem homem e mulher, filhos dele, para se levantar, para se posicionar com uma postura diferente das outras. Enquanto muitos estão se escondendo, você tem que sair e mandar mensagem, fazer ligações, visitar os seus pais, visitar o seu irmão, não sei. Visite essa pessoa e leve o evangelho, leve uma palavra de conforto. Apresente o Jesus Cristo que você serve. Jesus é maior do que qualquer coisa. Como eu falei, o Brasil, a nação, o mundo está passando por um momento difícil, mas quem sabe você também, antes de tudo isso, estava passando por um momento difícil na sua vida. Eu quero te dizer, Deus é contigo. Deixa esse espírito de medo de lado, porque o espírito de medo, ele vai te impedir de desfrutar das promessas de Deus. Não tem como você viver o sobrenatural, você desfrutar de algo grande na presença de Deus, se você deixar o medo tomar conta do seu coração. Como eu dei o exemplo já, Pedro, ele estava andando diante de Jesus. Olha só que experiência sobrenatural. Você andar e ir de encontro a Jesus Cristo, andando sobre as águas. Ninguém na face da terra iria fazer isso, era só ele. Na verdade ele andou um pouco, mas começou a afundar por causa do medo. Não deixa o medo te afundar. Eu não sei se você é jovem, não sei se você já é senhor ou senhora, não sei, enfim. Nunca é tarde para você experimentar o sobrenatural de Deus. Sabe, eu vejo uma geração anterior, uma geração passada, a minha geração, que orou, que intercedeu para chegar um dia em que nós iríamos viver um avivamento nessa nação. E o ano de 2020 começou com a palavra: o avivamento de Deus virá sobre a nação brasileira. Foi isso que começou, que marcou o início de 2020. 2020, o ano da visão perfeita. Não é porque surgiu um problema, uma dificuldade, que nós vamos mudar a visão de Deus. Não é porque acontece alguma coisa difícil, alguma coisa ruim na minha vida, que Deus deixou de ser Deus. Não! Deus quer que a gente pare de focar o problema e olhe para Ele. Mantenha os seus olhos firmados em Jesus Cristo. Mantenha os seus olhos firmados em Deus, porque é dele que vem o nosso socorro. É dele que vai vir o nosso auxílio, a nossa ajuda. Começa a declarar cura, começa a declarar bênção sobre a sua família, sobre a sua cidade, porque foi dado a você poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu ouvi uma palavra certa vez que foi até o missionário Moisés. Talvez você não tenha ideia de quem seja essa pessoa, mas o missionário Moisés é um missionário da nossa igreja, Casa da Bênção, em Governador Valadares. E ele disse o seguinte, não são palavras dele, é o significado da palavra, que essa palavra poder, ela é derivada, ela vem da palavra dunamis, que significa dinamite.
Automaticamente, dinamite, quando a gente fala a respeito de dinamite, a gente lembra de explosão. E essa palavra marcou muito a minha vida, porque ele dizia o seguinte: quando você receber o Espírito Santo, você vai pegar também uma dinamite na sua mão para explodir com o reino das trevas. E é isso que Deus nos dá, Ele nos dá poder para frustrar os planos do diabo. Os planos do diabo qual é? João 10:10. O inimigo, o ladrão, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Esses são os planos do diabo. Mas o que Jesus veio para nos dar? O que Jesus veio trazer para as pessoas, para os nossos familiares, para a nossa nação, para a nossa cidade? Através de nós. Mas ele diz, na parte B do versículo de João 10:10, ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e tenham uma vida próspera. É isso que nós devemos pregar. Nós não devemos atentar para a dificuldade, mas olhar para a promessa de Deus para a nossa vida. Eu quero convidar você também a ler Juízes capítulo 6, o versículo 1. A seguir diz assim: e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiram contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Olha só, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Porque antes, se você for ler a história, eu não quero demandar muito tempo nisso, mas se você for ler a história, como eu citei a respeito das muralhas de Jericó. Se você for ver lá a história, no início Deus fala assim, a palavra de Deus diz assim, no versículo 1. As muralhas, eis que a cidade de Jericó estava fortemente fechada, protegida contra os filhos de Deus, contra os israelitas. O que é isso? O povo de Israel impunha medo por onde passava. Por quê? Os outros povos conheciam a fama do Deus de Israel. Sabia que por onde o povo passava, mesmo às vezes sendo minoria, eles saíam vencedores por causa do Deus deles. E olha só, agora a gente pega aqui no Juízes capítulo 6 e se depara com uma história completamente diferente. Um povo que por onde passava impunha medo nos seus inimigos, impunha medo nos seus adversários, agora está se escondendo em cavernas, com medo do outro povo, daqueles outros povos que vinham e roubavam os seus animais, roubavam suas plantações. Eles estavam escondidos, eles estavam sendo escravizados. Como fala aqui no versículo 1, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Olha só, irmãos, um povo que estava acostumado a vencer batalha, de repente eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Como que está a sua vida diante de Deus? Porque não adianta nada eu vir aqui dar uma palavra para você assistir esse vídeo aqui, uma palavra de encorajamento para você ir para cima, mas como que está a sua vida diante de Deus? Será que você não tem que fazer nenhum conserto? Porque não adianta um soldado ir para a guerra sem estar preparado para a guerra. Não adianta um soldado sair da batalha desarmado. Não tem como então você querer encarar o seu problema, querer ir partir para cima da dificuldade, se você tiver feito algo que desagradou a Deus. Não adianta, como a Bíblia fala lá em Atos, na história de uns jovens que tentaram expulsar o demônio, um cara lá. E a Bíblia fala que eles chegaram, sai em nome de Jesus. E o demônio falou, quem são vocês? Nós somos discípulos de Paulo, viemos em nome de Jesus e tal. Mas aí o diabo fala assim, tá, Paulo eu conheço. Jesus também, mas e vocês? Daí a Bíblia conta a história que diz que o demônio pegou e bateu, os demônios bateram aqueles jovens, aqueles moços, e deixaram eles nus. Olha só para você ver a vergonha que eles passaram, porque estavam despreparados. Então eu estou aqui falando até então de você encarar o seu problema, de você partir para cima e enxergar as promessas de Deus, mas como que está a sua vida hoje? Eu quero te convidar então a fazer um conserto com Deus, porque às vezes as pessoas dão mais valor no problema, na situação atual,
do que ao invés de fazer um concerto com Deus e falar: Deus, eu quero uma vida nova, Deus, eu quero uma vida transformada, Deus, eu quero passar por cima dessa dificuldade, desse problema. Não, as pessoas acham mais fácil se render ao problema, se render à dificuldade, do que fazer um concerto com Deus. Aqui, graças a Deus, o povo reconheceu de onde eles haviam vindo e para onde eles iriam. E no versículo 6 eles falaram: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Olha só, clame ao Senhor. Chega, tem gente que tem pessoas, eu conheço pessoas que saem de um problema e já entram em outro, saem de um problema e já entram em outro. Essa não é a vida que Deus tem para você, meu querido. A vida que Deus tem para você é aquilo que está lá em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É claro que a palavra de Deus também, Jesus Cristo nos fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas quando Jesus fala no mundo tereis aflições, ele não está falando que você viverá toda a sua vida neste mundo passando por aflições. Ele está falando que haverá momentos na sua vida que você passará por aflições, por dificuldades. Mas nesses momentos tenha um bom ânimo, seja forte e corajoso, em outras palavras. Você consegue entender? Então Deus, ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Deus quer que você viva as promessas de Deus, que nesse livro aqui chamado Bíblia Sagrada existe mais de 8.000 promessas. E Deus quer que isso se realize na sua vida. Deus quer que você seja como Davi. Davi tinha tanta promessa sobre Davi que ele morreu e nem deu tempo de cumprir todas as promessas. Algumas promessas foram realizadas até no seu filho, a geração futura. Então é assim que Deus quer a vida para você. É assim que Deus imagina um futuro para você, um futuro de promessas, um futuro de lugares altos. Deus não quer que você viva se humilhando, mendigando. Deus quer que você é filho de Deus. Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer te levar a lugares a qual você nunca imaginou. Mas para isso é preciso você fazer um concerto. Fazer um concerto que você diz, Alisson, é a respeito de eu voltar para Jesus Cristo? Também. Mas há muitas pessoas que mesmo dentro da igreja, mesmo se dizendo fiéis, têm deixado o medo tomar conta. Tem pessoas que se dizem cristãos, mas se congrega, vá nos cultos, que adora o Senhor na hora do louvor, mas mesmo assim, diante do problema, deixa o medo tomar conta. Deixa isso de lado, peça perdão, conserta a sua vida, volte a trilhar nos caminhos que Jesus, que Deus estabeleceu para você. Nós não estamos aqui nesse mundo em vão. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Minha vida é só ir para a igreja, então, e assistir o culto, assistir a reunião, cantar algumas canções, voltar para minha casa. Não, Deus tem muito mais da sua vida. Deus tem muito mais para você, mas Ele precisa que você seja intenso em tudo aquilo que você fizer, porque a intensidade anula o medo. Quando você parte para cima de algo que está te afligindo, aquilo ali, aquela adrenalina que é liberada dentro de você, vai impedir com que o medo tome conta. Eu quero contar uma outra história bem conhecida que fala a respeito do cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava à beira do caminho. Com certeza, antes de Jesus chegar naquela cidade, ele já havia ouvido falar de Jesus Cristo e das suas grandes coisas que ele havia fazendo por onde ele passava. Então, quando ele escutou a multidão passando, ele começa a gritar, então: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante é que ele salta de onde ele estava, ele deixa a sua capa para trás e vai em direção a Jesus. Olha só, uma pessoa cega, ele levanta de onde ele estava, sem a ajuda de ninguém, e vai de encontro àquilo que ele queria. O que ocasionou isso? O que despertou isso nele? Intensidade. Seja intenso. Se você vai fazer alguma coisa para Deus, coloque intensidade, porque se você começar a fazer de qualquer jeito, na metade do caminho você vai parar, porque o medo vai te travar. Não pense você que quando você começar a andar, a trilhar a vida que Deus tem para você, o diabo não vai levantar contra você. Então, se você começar a viver, começar a fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, o diabo ele vai te parar com medo. Vai chegar um ponto em que o diabo vai te afrontar e você não vai ter força para vencer, você não vai ter força para peitá-lo, vamos dizer assim. Seja forte e corajoso. Resumindo aquela história lá de Juízes 6, em que a gente acabou de ler, que a gente viu que o povo estava com medo e procurou fazer um conserto. Quando o povo levantou e fez um conserto, pediu perdão para Deus, em outras palavras dizendo assim, Deus então levantou um homem chamado Gideão para frustrar os planos do diabo. Eu creio que você conhece a história, mas eu quero falar, eu quero compartilhar com você
algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu já até ministrei com os jovens da minha igreja. Eu quero falar isso para você que está assistindo esse vídeo. Deus então, o anjo do Senhor, chega até Gideão e fala: varão valoroso. Chama ele de varão valoroso. Gideão então olha para o lado: cara, não sou eu, porque eu sou o menor da minha família, da minha tribo, e no meio da minha família, a minha família é a menor ainda na tribo em que a gente vive. E o que ele estava dizendo? Eu não sou nada, eu não sou um ninguém, eu sou apenas o Gideãozinho, como as pessoas me conhecem. Então, Deus fala novamente para ele: varão valoroso. Em outras palavras, voltando a dizer: seja forte e corajoso, Gideão. Eu vou ser com você, eu estarei contigo. Resumindo a história, Gideão foi para a guerra com 300 homens para lutar contra um exército de 135 mil homens. Parece ser injusto aos olhos humanos. E é muitas das vezes assim que as pessoas enxergam às vezes. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na nossa nação? Por que isso está acontecendo no mundo? Por que Deus permitiu isso? Por que isso? Por que aquilo? Enche a sua vida de porquê e acaba saindo do propósito de Deus. Quando começa a questionar demais: Deus, por que está acontecendo esse problema na minha vida? Eu quero te ensinar algo. Ao invés de você perguntar para Deus por que está acontecendo o problema, por que veio o problema, começa a perguntar para Deus: Deus, como que eu vou resolver esse problema? Ao invés de você questionar Deus porque Ele permitiu isso acontecer, pergunta para Ele, questiona Ele, como você vai fazer para vencer esse problema? Como que você vai fazer para passar por cima desse problema? Então, Gideão chega lá de frente ao exército e Deus dá a vitória, como todo mundo conhece. Sabe qual que é a diferença entre aqueles 300 homens e os 135 mil homens do outro exército? É que nesses 300 homens havia algo que nos 135 mil não tinham. Eles tiveram a mente renovada. Eles tiveram o seu espírito renovado, veio um espírito de coragem. Eles tomaram posse de volta daquilo que Deus tem para os seus filhos, que é a força, a coragem, o vigor, a determinação. Eles voltaram então a acreditar naquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. Então eles se sentiram encorajados, eles tinham algo, esse espírito que estava sobre eles não estava sobre os outros. Onde havia o medo, agora habita o vigor, a coragem. Onde havia fraqueza, agora só existe força. Não qualquer força, mas a força que vem de Deus, a força que Deus nos dá quando renovamos a nossa mente. Quando então somos transformados, é que voltamos a ser quem Deus diz que nós somos. Ele descobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para a gente estar encerrando, eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 12, o versículo de número 2, um texto também muito conhecido, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre você. Cara, eu quero dizer para você que hoje, mude. Seja quem Deus quer que você seja, viva com intensidade, vença esse medo que está dentro de você. Diante dessa situação que estamos aqui, quando eu digo a respeito de você deixar o problema de lado e olhar para Jesus Cristo, e olhar lá na frente, eu não estou dizendo que você tem que ignorar o problema. Em momento algum, a Bíblia nos fala que devemos ignorar o problema. Mas, quando eu falo a respeito de você olhar para a solução de Deus, eu estou dizendo que você não tem que colocar o problema como prioridade. Quando você coloca Deus como prioridade, quando você enxerga aquilo que Deus tem para você lá na frente, lá no seu futuro, o futuro que Deus tem preparado para você, você não quer dizer que você está ignorando o problema. Você sabe que o problema existe, mas você já vai resolvê-lo, porque você está com seus olhos firmados em Deus. Porque agora você tem a sua mente transformada pelo Espírito Santo. É o que diz Romanos 12, 2. Não se contente com, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem que renova a nossa mente? O Espírito Santo de Deus. Quando você dá liberdade para que o Espírito Santo possa vir sobre a sua vida, ele então te renova e te dá uma nova forma de enxergar as coisas. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, o problema não fala mais alto. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você deixa o problema de lado e já olha para a solução. Você sabe que aquele momento ali vai ser passageiro. Você sabe que aquela dificuldade vai ser algo passageiro. Não vai ser algo que veio deserto na vida do cristão, na vida de um filho de Deus. Ele não vem para destruição, mas ele vem para crescimento. O deserto, como a gente é popularmente conhecido, né, no meio cristão, o problema, a dificuldade, enfim,
Quando essa dificuldade, esse problema não veio para destruir, ela veio para te fazer chegar mais perto de Deus, para você crescer espiritualmente falando. Então, para a gente encerrar, Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, não se conforme com o que as pessoas estão dizendo a respeito das crises atuais. Deus tem algo novo, Deus tem algo sobrenatural para a nação brasileira neste ano de 2020. Nós estamos vivendo um tempo em que a promessa de Deus nunca esteve tão perto de se concretizar nas nossas vidas. Aquilo que os nossos líderes no passado fizeram menção, aquilo que os nossos líderes no passado falaram nas praças, nas igrejas, aonde eles estavam, isso está para acontecer. E nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos baixar a cabeça diante de tudo isso e deixar com que o inimigo venha colocar medo nos nossos corações. Aquele tempo em que os nossos líderes, por exemplo, o apóstolo Doriel começou a pregar lá na praça, pregando a respeito de cura, salvando milhares e milhares de pessoas por onde ele ia, com a sua esposa, a missionária Ruth, que ainda está viva. Cara, isso está para realizar, para acontecer ainda mais nos dias de hoje. Se naquela época aquilo foi só o despertar, aquilo foi só o começo. Ele diz, a nossa igreja foi fundada, a igreja Casa da Bênção foi fundada no mover apostólico. Então essa mesma unção que estava sobre o nosso líder, apóstolo Doriel, que ele está na glória hoje, já está com Deus, mas a mesma unção que estava sobre a vida dele também está sobre a nossa vida. Você, mulher, a mesma unção que está sobre a vida da missionária Ruth também está sobre você. Então basta você crer, você não tem que pensar como as pessoas pensam. Eu estou vendo pessoas, infelizmente, passando agora por esse caso aí do coronavírus, esse vírus que está afetando milhares de pessoas por todo o mundo. Eu estou vendo pessoas já falando que esse vírus, esse caos, esse problema vai demorar 5 meses, 6 meses para passar. Repreenda isso, declare a cura de Jesus Cristo, declare Jesus Cristo para esse problema, para essa situação. Deus quer trazer cura, mas se a gente nos posicionar como o ímpio se posiciona, se a gente nos posicionar como os incrédulos se posicionam, que igreja é essa? Que cristão é você? E se você não é cristão e está me ouvindo, comece a se posicionar de uma forma diferente. Deus quer que você enxergue a maneira que Ele enxerga as coisas. Deus não vê o problema, Deus vê a solução. Comece a ver e a viver a sua vida dessa forma. Volto a dizer, 2020 começou com uma promessa, um ano da visão perfeita, um ano do avivamento, um ano do despertar da igreja. Não vamos nos parar nesse momento de dificuldade. Agora que a igreja precisa despertar ainda mais para que as coisas grandiosas de Deus, os milagres de Deus possam acontecer, para que as pessoas lá fora enxerguem o Deus que a gente serve, para que isso possa alcançar nações. Nós não podemos parar, não é tempo de parar, não é tempo de ter medo, é tempo de prosseguir, romper em fé. Faça a sua parte, obedeça, siga o direcionamento de Deus, aquilo que Deus tem para cumprir, aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Comece a colocar isso em prática, mesmo em tempos difíceis, porque é em tempos difíceis que Deus manifesta a sua glória, que Deus vai provar, vai mostrar para as pessoas quem verdadeiramente Ele é. Então, eu peço a você hoje que está vendo esse vídeo, eu quero encerrar por aqui dizendo, continue acreditando que 2020 será o melhor ano da sua vida. Não é porque começou com um problema que ele vai até o fim com o problema. Esse problema ele vai terminar e vai ser rápido, vai ser passageiro. Eu creio no mover de Deus sobre o mundo, sobre os países, sobre o Brasil, sobre a sua cidade. Deus tem grandes coisas para fazer, mas tenha a sua mente transformada. Não pense como as pessoas lá fora pensam. Pense, tenha uma mente de Cristo. Deixe o Espírito Santo renovar a sua mente, transformar a sua mente, para que você descubra qual é a vontade de Deus para você, qual é a vontade de Deus para os dias de hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu oro em nome de Jesus Cristo, peço para que Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, onde você estiver. Que Deus comece a fazer na sua vida aquilo que Ele tem, que você comece a se despertar em nome de Jesus, que todo mal caia por terra e que a bênção do Senhor esteja sobre você. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui nesse vídeo. Que você possa estar acompanhando os próximos e vários outros vídeos que vão vir por aí. Fica aí o meu convite. Muito obrigado, um abraço, fica com Deus.